Ô, mano, um dos problemas, entre aspas, em usar time alternativo, time reserva, é que você aumenta essa chamada dor de cabeça boa. A gente tem uma convicção que você prefere um atacante ali que seja um homem que se movimenta mais, saiba buscar o jogo, mas, no entanto, agora fica complicado essa disputa do Sobis com o Ábila, né? Pelo tanto de gols que o Ábila andou fazendo aí. Quem é seu titular agora, nesse primeiro momento? Sobis ou Ábila? Eu não vejo complicação nenhuma, eu só vejo, né, coisas boas, porque disse que nós faríamos isso nos primeiros 30 dias e os jogadores devem aproveitar esses 30 dias mesmo. A gente, quando faz isso, não é para eles irem mal, é para eles irem bem. E depois podermos elevar o nível da disputa e tomar as decisões no nível mais alto. A pior coisa que existe para o técnico é ele colocar na balança aí dois que estão produzindo pouco e ter que escolher entre os dois que estão produzindo pouco, aquele que está um pouquinho melhor. Acho que é o contrário, né? É isso que me deixa satisfeito. E me deixa satisfeito o entendimento que os jogadores estão tendo nesse momento e da dedicação que eles estão tendo exatamente para elevar esse nível, porque é necessário, numa temporada como essa, com os objetivos que temos, que a gente estabeleça esse nível bem melhor. As primeiras amostragens estão boas e o que vai ser determinante não vai ser individualmente esse ou aquele. O que vai ser determinante para a equipe ser mais titular é aquele com a qual a equipe render melhor. E depois isso também vai ficar claro para todo mundo. E tem horas que vai ser com um e tem horas que vai ser com outro. Por isso que nós temos os dois com características diferentes. Além do Ábila, a gente observou também nesses dois, principalmente nos dois últimos jogos, grandes partidas de Rafinha e Mike, principalmente. Você tem algum outro jogador? Queria que você comentasse, por favor, sobre os dois e falasse de algum outro jogador que você também sentiu firmeza aí nesses momentos. A questão do Mike é muito clara, né? O Mike não jogava uma partida de futebol há 7 meses, se não me engano. Então, conhecemos bem o potencial do jogador e queremos que... E vocês me perguntaram lá no início da temporada, né, se Mike ia voltar a jogar o futebol de antes. Eu disse a vocês que primeiro ele precisava voltar a jogar. Já voltou a jogar. O segundo jogo, no segundo tempo, já foi bem melhor do que o primeiro. E essa é a escala de crescimento para o Mike, porque nós sabemos que ele tem, né, um nível bastante alto e é o que nós queremos para a disputa da posição entre ele e Ezequiel. E os outros jogadores são todos jogadores de nível, né? Rafinha, vocês já conhecem do ano passado. Durante um período foi o jogador escolhido para até iniciar os jogos, em detrimento até do Arrascaeta, num determinado momento do Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois veio a lesão, agora está rendendo aquilo que pode render. É um jogador extremamente útil, muito útil no grupo, exatamente por poder fazer várias funções e fazê-las bem, né? E nós precisamos de jogadores que tenham essa capacidade mesmo. E volto a repetir, isso só me deixa muito contente. Mano, o Cruzeiro usou um time nos 2 primeiros jogos, outro nos 2 últimos jogos. Até pelo desgaste da partida contra a Chapecoense, o tempo curto de recuperação. A tendência é de voltar neste sábado contra o Tupi, a equipe que enfrentou o Atlético na última quarta-feira, passada? Certamente. Com 24 horas de recuperação, é impossível você colocar a equipe que jogou ontem à noite de novo para jogar amanhã, né? E quando planejamos isso, traçamos uma estratégia exatamente para ter as duas equipes com uma capacidade muito boa, capacidade física de enfrentar os jogos, né? São muitos jogos, é impossível você render bem em todos eles num curto espaço de tempo, com a preparação que a gente fez. Então, a escolha que fiz foi montar 2 equipes diferentes, para exatamente ter entrosamento nas 2 equipes, né? À medida em que fica misturando muito, você não tem nenhuma coisa nem outra coisa. Como eu julgo e defendi com eles que nós temos no mínimo 2 equipes de muita qualidade, na prática as oportunidades estão respeitando esse discurso, né?
E aí também as duas equipes vão se entrosando. Daqui a pouco nós vamos ter que repetir a mesma estratégia. Nós vamos jogar em Volta Redonda. Quando nós voltarmos de Volta Redonda, sábado nós vamos estar jogando em Teófilo Otoni. Empates com, né? Com RT, perdão. E aí é de novo um espaço muito curto de recuperação e ainda com uma viagem de retorno no meio. Não tem como você não traçar estratégias para aqueles realmente que estiverem bem, foram os escolhidos para iniciar o jogo nos jogos que temos pela frente. Ontem você acompanhou o jogo de outra forma, o Sidney ficou ali à beira do gramado. E para muitos foi, para o torcedor em especial, a volta do Lucas Silva aos gramados, ele participando daquele segundo tempo, com bons passes, mostrando certa desenvoltura. Como é que você acompanhou essa estreia do Lucas Silva e pelo tempo que ele estava parado, se até surpreendeu ou é a qualidade do jogador que faz isso? Quando já relacionamos para o jogo, já era sinal de que as coisas estavam andando bem. Porque, em princípio, né, você precisa de um período um pouco maior para adaptar, para condicionar, até porque ele não vinha jogando. Mas valeu para ele a mesma coisa que a gente falou sobre o Thiago Neves aí há alguns dias, né? Esses jogadores têm uma capacidade técnica tão boa que eles pulam etapas, né? E já foi possível ver essa segurança no treinamento e a gente já colocou em campo. Foi bom ver o torcedor aplaudindo e chamando o nome dele no retorno. Acho que isso só vai fazer bem para ele encurtar ainda mais essa retomada que ele precisa, que nós precisamos que ele tenha o mais rápido possível, porque aí todos vamos sair ganhando. Mano, embora o foco seja o jogo contra o Tupi, mas o que comentar dessa partida contra a equipe do Volta Redonda? Você já disse que, por enquanto, é uma das partidas mais importantes, mas esse novo regulamento, o que o time prepara para essa partida? Vamos pensar no Tupi primeiro. Eu não gosto de pular jogos. Não podemos jogar o jogo com o Tupi pensando no jogo do Volta Redonda, senão não vamos fazer um bom jogo no sábado. E sabemos como é importante aproveitar esse momento para ir crescendo. Então, primeiro vamos fazer isso. Depois, segunda-feira, convido vocês para dar um pulinho aí em Volta Redonda. Vamos estar ali já desde domingo. Regime de concentração total. Aí podemos falar bastante sobre o Volta Redonda. A única coisa sobre o regulamento da Copa do Brasil que muda é que tornou o primeiro jogo mais perigoso, sem dúvida nenhuma, né? Mas você tem que entender o regulamento. Ele está definido, todo mundo sabe como é, e a gente tem que saber se comportar com ele. Mano, como você definiria o Ábila em poucas palavras? Um goleador. E ele tem uma característica, até por ser goleador, ele tem uma característica de finalizar muito de primeira, né? A bola chega para ele, ele finaliza, às vezes, a maioria das vezes do jeito que a bola chega. Muitas vezes ele erra, mas muitas vezes ele acerta também. Você dá muita bronca, né, no Ábila? Não. A essência do jogador de futebol dificilmente você muda. Você tem que aceitar a essência dele e fazer a equipe entender que quando ele estiver em campo, o jogo para ele é com essa característica que ele favoreça. Não adianta a gente querer... Temos um jogador, o jogador tem uma característica forte. Se eu começar a pedir para ele mudar a característica, ele vai perder a referência dele, não vai fazer nenhuma coisa nem outra coisa. Eu quero que ele seja um definidor, né? Tem outras coisas que a gente pode melhorar um pouquinho. Ele já melhorou a participação dele na retomada de bola, está se esforçando muito para isso, né? Ontem correu muito, terminou com cãibra, vocês devem ter visto as imagens do jogo. Vamos melhorar um pouquinho mais ainda o fora de jogo, podemos melhorar um pouquinho. O índice ainda está muito alto, um pouquinho de trabalho, também um pouquinho de conscientização, de controlar um pouco a ansiedade, né, de logo partir para o movimento para frente. Essas são coisas que nós podemos trabalhar com ele para que ele, né, além de ser um grande goleador, tenha mais vezes essa chance de definir, que é a característica principal dele, que a gente gosta e não vai mudar, não. E até em relação à concorrência, que basicamente é entre ele e o Sobis, né? Ontem, depois do gol dele, o Sobis deu um abraço muito forte neles. Foi muito bacana essa imagem lá no Mineirão. Como que você avalia essa concorrência entre os dois, essa parceria também deles, fora essa concorrência? Jogador de futebol que é vencedor sabe a importância do companheiro estar bem. A disputa não pode ser em nível baixo, é aquilo que eu falei lá no início. A disputa tem que ser no nível alto, porque aí todo mundo sai ganhando.
e os dois sabem, né? Aquele que estiver melhor e que for melhor para a equipe vai jogar, porque essa é a regra que nós temos, muito clara entre nós, vale para todo mundo, vale para os dois, e o comportamento tem que ser exatamente esse. Disputa todo dia, meta por meta, jogada por jogada, a condição de iniciar. Mas quando iniciar o outro, ele é o nosso cara, e nós vamos dar todo o apoio para ele. Como você falou, mano, ainda é começo de temporada, o time ainda está se encaixando aí. E tem jogo em cima de jogo, né? Não dá tempo nem de trabalhar. Você não tem... Ontem teve treino depois do jogo, né? Botou o jogador para treinar depois do jogo. Como é que está fazendo? Conversando bastante, pedindo um pouco mais de cada um aí nesse momento? A gente levamos uma vantagem de conseguir trabalhar duas equipes em jogos diferentes. Então, enquanto uma equipe está jogando, a outra está trabalhando mais, né? Os jogadores até não querem ficar de fora, né? Porque quando não joga, o treino está sendo um pouco mais pesado do que quando joga. Então já começaram a achar isso ruim, né? Mas é o lado bom da coisa. Lá dentro do campo as coisas precisam funcionar. Eu sempre falo isso. Se no primeiro jogo, que jogou a segunda equipe, segunda no sentido de ordem só, não de preferência, a gente não tivesse vencido o tricordiano, ontem seria uma pressão para colocar a equipe de novo, já seria, né, aquela coisa de desconfiança, não vai funcionar. Venceu, você consegue manter a estratégia programada, né? Então, talvez seja possível fazer isso de novo agora 2 vezes. Depois, né, trabalhamos essa equipe separada, vai estar numa condição melhor para jogar de novo. Então, é assim, dessa maneira que estamos fazendo.